Então, pessoal, dando continuidade à nossa videoaula sobre fisiologia renal e equilíbrio ácido básico, hoje vamos analisar um pouquinho melhor sobre a função renal. Bem, os rins filtram, reabsorvem e secretam substâncias. Então, nós temos aqui, olha, mais de 99% do líquido que entra nos néfrons precisa voltar para o sangue. Caso contrário, o corpo desidrataria rapidamente. E o restante, no caso aí 1%, compõe o que nós conhecemos como urina, né? Então, como vocês podem observar, a maior parte, né, do filtrado, ele é de fato, né, devolvido para o sistema circulatório. Somente aquilo que realmente não precisa mais ser mantido no organismo é eliminado aí através do sistema urinário. Então, nós temos aqui, se a quantidade de plasma que passa nos néfrons e que volta para o sangue a cada dia for em média de 99,15%, né, de um volume de 180 litros, então o volume médio de urina que deixa o rim será de quanto? Vocês conseguem imaginar mais ou menos qual seria o valor, né, em volume de urina que deixa o nosso organismo a cada dia? Então, para podermos compreender melhor, né, essa relação, vamos observar aqui rapidamente nessa conta. Então, nós temos que de um valor aqui, olha, de 180 litros, né? Eu possuo aqui, olha, 99,15%, né, que retorna aí ao sangue. Desses 180 litros, qual é o valor que não retorna para o sangue? Então, seria um valor correspondente aí em uma porcentagem 0,85%, né, que não voltaria para o sangue, que seria eliminado. E esse percentual corresponde a quanto? Fazendo aqui uma conta bem rápida, nós temos um valor aqui de 1 litro e 500 ml de urina, que são formados aí através dos nossos rins e que acaba sendo eliminado, né, por dia, né, olha, a cada dia. Naturalmente, esse valor ele vai variar dependendo aí, por exemplo, se você consome, né, uma quantidade maior aí de líquidos, né, ou alimentos que contêm bastante líquido. Aquelas pessoas que, por exemplo, gostam de beber, né, tomar bebida alcoólica, eventualmente podem eliminar em um determinado dia uma quantidade um pouco maior aí, de líquidos através aí da urina. Os 4 processos que ocorrem nos rins, basicamente são esses aqui, olha: filtração, reabsorção, secreção, né, que ocorrem esses 3 primeiros aí nos néfrons, e excreção. Esses são os 4 processos que ocorrem aí nos rins. E na nossa videoaula de hoje, nós vamos focar nesse primeiro processo aí, olha, filtração. Os demais processos, como reabsorção, secreção e excreção, vão ser conteúdos de uma outra videoaula, juntamente com o assunto sobre micção e também sobre o equilíbrio ácido-básico. Então, de maneira geral, esses processos podem ser resumidos aqui nesses slides da seguinte forma. Primeiramente, nós temos o néfron, né, que é a unidade funcional aqui do rim, tá? E aqui, como vocês podem ver, nós temos essas estruturas. Então, resumidamente, né, vamos focar aqui nesses 4 processos. O primeiro deles que nós temos aqui seria a filtração, pessoal. Filtração. Tá? O que seria a filtração? É o movimento de líquido do sangue para o lumen do néfron que ocorre apenas no corpúsculo renal, né? Então, o corpúsculo renal, tudo bem, pessoal? É essa estrutura bem aqui, olha, que eu estou aqui destacando para os senhores, tá? Tudo bem? É o corpúsculo renal. Vai ser comentado um pouco mais à frente
em relação a cada uma dessas estruturas aqui do néfron, tá? Mas só adiantando aqui, nós temos o corpúsculo renal sendo formado aqui, olha, pelo glomérulo, tudo bem, que é uma rede de capilares, e aqui pela cápsula de Bowman. E aqui essa setinha aqui, nessa cor aqui em roxo, está destacando o processo de filtração que ocorre aqui no interior da cápsula de Bowman. Analisando aqui o restante desses túbulos, o que nós podemos observar, nós temos aqui, olha, o túbulo proximal, né? Logo após aqui é a cápsula de Bowman. Depois nós temos aqui, olha, a alça de Henle. Vocês podem estar observando aqui a alça de Henle. Então ela tem esse segmento aqui, que é um segmento descendente. Aqui nós temos um segmento mais fino e aqui nós temos um segmento ascendente, tá? Da alça de Henle. Aqui nós temos o túbulo distal, tudo bem? E aqui o ducto coletor. Processos importantes ocorrem em cada um desses segmentos aqui que eu destaquei para os senhores. Então, continuando, depois da filtração, nós temos aqui a reabsorção, tá? Reabsorção. O que seria a reabsorção? É um processo de transporte, tá? De substâncias presentes no filtrado. O que seria o filtrado? O filtrado é esse líquido aqui que vai sair dos capilares, tá? Para o lúmen da cápsula de Bowman, tá? Nós chamamos ele de filtrado. Aqui você vai ter, por exemplo, vários solutos, tá? Você vai ter íons, você também vai ter água, tudo bem? Então, vários solutos você vai ter aqui, o que nós chamamos de filtrado. Filtrado por quê? Porque esse líquido ele é relativamente filtrado, né? Ele sai aqui dos capilares e passa aqui para o lúmen da cápsula de Bowman. Por isso o nome é filtrado. Então, continuando, do lúmen tubular, né, de volta para o sangue, tá? Através dos capilares peritubulares, que são esses capilares aqui que vocês estão observando, né? Esses capilares eles estão envolvendo aqui os túbulos e eles são chamados de peritubulares. Então, aqui, olha, eu destaquei a palavra reabsorção em verde, porque a reabsorção ocorre em vários segmentos aí dos túbulos. Nós temos, por exemplo, aqui, olha, no túbulo proximal, você vai ter aí o processo de reabsorção, ou seja, você vai ter solutos saindo, tá, do túbulo proximal em direção aqui aos capilares peritubulares. Você também vai ter aqui, olha, a reabsorção na alça de Henle. Você vai ter também reabsorção no canal aqui ou segmento, né, ascendente da alça de Henle. Você vai ter também aqui, olha, reabsorção no túbulo distal, aqui vocês podem estar observando. E você também vai ter um certo grau, né, de reabsorção, né, um pouco menor, mas ainda você vai ter no ducto coletor aqui, ó, tá? Então, você vai ter que os solutos eles vão passar aqui, olha, dos túbulos, tudo bem? Do interior dos túbulos para onde? Para os capilares peritubulares, que estão aqui, olha, envolvendo os segmentos aqui dos túbulos. Depois da reabsorção, nós temos a secreção, olha, secreção. O que seria a secreção? A secreção ela remove seletivamente moléculas do sangue e as adiciona onde? Ao filtrado, no lúmen tubular. O lúmen é essa parte interna aqui desses túbulos, tá, pessoal? A gente chama de lúmen, né? Digamos, essas cavidades, essas regiões ocas aqui é o lúmen, tranquilo? Usando proteínas de membrana para transportar as moléculas através do epitélio tubular. Então, onde é que nós vamos ter secreção? Nós vamos ter secreção aqui, olha, no túbulo proximal, olha, setinha aqui azul, olha, túbulo proximal, nós vamos ter secreção, ou seja, você vai ter aí moléculas que vão passar dos capilares peritubulares, aqui, olha, para o interior do lúmen dos túbulos. Então, aqui você vai ter esse fenômeno acontecendo aqui, olha, no túbulo proximal, você está observando aqui. Isso também vai acontecer, olha, no túbulo distal, pessoal. Estão observando aqui, olha, no túbulo distal. E também vai acontecer em menor grau no ducto coletor, tá? No ducto coletor. Pega toda essa região aqui, ó. Tudo bem? No ducto coletor. Então, você vai ter, de repente, moléculas saindo dos capilares e indo aqui para o ducto coletor.
Isso aqui que nós chamamos de secreção. E nós também vamos ter a excreção, né? O que seria excreção? Tudo que é filtrado, tá, nos néfrons é destinado à excreção na urina, tudo bem? A não ser que seja reabsorvido para o corpo. Ou seja, se durante esse processo aqui de filtração, né, uma determinada substância ela não for reabsorvida, através desse processo aqui de reabsorção, ela vai ser o que? Excretada. Então, aqui, olha, essa setinha aqui está indicando justamente aqui a excreção, ela vai ser eliminada, porque dos néfrons, né, esses produtos aqui da excreção vão ser direcionados, né, para as vias urinárias, como os ureteres, e depois armazenado temporariamente na bexiga e depois vai ser eliminado do corpo através da uretra. Então, isso aqui, resumidamente, são os processos que ocorrem aí nos nossos rins. O néfron, ele modifica o volume e a osmolaridade do líquido. Então, vamos continuar aqui. Olha. À medida que o filtrado, né, tudo bem? Aquele líquido que sai lá dos capilares, sai da cápsula de Bowman para o túbulo proximal, cerca de 70% do seu volume é reabsorvido. Então, você já observa aí que logo no início, né, em que o filtrado começa o seu percurso aí, no interior do néfron, né, boa parte dele já é logo que reabsorvido, tudo bem? Então, vamos dar uma analisada aqui na ilustração. Aqui eu só gostaria de lembrar para os senhores que a estrutura do néfron, né, com seus túbulos nessa disposição, não é bem assim, tá? Ele não é organizado assim direitinho, de uma forma assim bem organizada, muito pelo contrário, é todo emaranhado. Tanto que nós temos que a alça de Henle, uma porção dela, no caso aqui, esse segmento aqui ascendente, entra em contato aqui com as arteríolas, passa por entre elas, tá? Isso nós vamos ver um pouco mais lá na frente. Mas apenas por questões didáticas, nós vamos analisar aqui o néfron nessa, digamos, configuração, para que o processo de ensino se torne um pouco mais fácil. Então, continuando aqui, olha, no túbulo proximal, cerca de 70% do seu volume já é reabsorvido, como foi comentado no slide anterior. Então, nós temos aqui, olha, o processo de reabsorção, acontece aqui, olha, no túbulo proximal, né, acontece também em outros segmentos, mas boa parte já ocorre justamente aqui, olha. Então, nós temos a reabsorção do que? De solutos e também da água. As setinhas verdes estão indicando essa reabsorção, pessoal. Então, aqui no comentário, a reabsorção ocorre quando as células do túbulo proximal, né, aquele túbulo proximal, transportam solutos para fora do lume, né, olha, para fora do interior aqui dos túbulos, tudo bem? Determinando a reabsorção de água por osmose. Então, se você tem uma grande passagem aqui de solutos do interior aqui desses túbulos, né, no caso do lumen, né, para o meio externo, a água ela acaba acompanhando esse soluto, né, através da osmose, né? Então, continuando, à medida que o filtrado ele passa, né, pela alça de Henle, é reabsorvido mais soluto do que a água, pessoal. Olha que interessante. E o filtrado torna-se hiposmótico com relação ao plasma. Então, observando aqui, olha, na alça de Henle, você tem o que? A reabsorção de grandes quantidades de soluto. Como você pode estar observando aqui, olha, soluto, soluto, soluto e apenas um pouco de água. Então, vocês se lembram que logo no comecinho aqui desse processo de filtração, nós tínhamos o que? Aqui, olha, logo no início aqui da filtração, lembrem-se, né, tudo bem? É que o filtrado, ele era, digamos, algumas exceções, semelhante ao plasma. Mas o que foi aconteceu? À medida que esse filtrado ele foi se deslocando aqui, olha, pelos túbulos, ele foi perdendo soluto, o que aconteceu? A concentração de solutos ficou o quê? Menor que a do plasma sanguíneo. É por isso que nós falamos que ele se tornou o quê? Hiposmótico, tudo bem? É essa aí que é a ideia desse termo. Então, continuando aqui um pouco mais embaixo, a maior parte do volume originalmente filtrado na cápsula de Bowman já foi reabsorvida pelos capilares. Então, nesse momento, você já tem uma grande reabsorção aí
dos solutos que estavam presentes no filtrado e chegou aqui no lume da cápsula de Bowman. A partir da alça de Henle, né, no caso aqui da alça de Henle, o filtrado ele passa para o túbulo distal e para o ducto coletor, né, como vocês podem estar observando aqui, tudo bem, depois que ele sai da alça de Henle. E nesses locais, pessoal, no túbulo distal e no ducto coletor, né, ocorre o que? Reabsorção e também secreção, só que em um menor grau, e determinam a composição final do filtrado. Então, vocês podem observar aqui, olha, essas setas aqui verde indicando a reabsorção e as setas em azul indicando aí o que é a secreção, pessoal. Então, esses fenômenos ocorrem aqui, olha, no túbulo distal e também no ducto coletor. Só lembrando que no caso do ducto coletor, esses fenômenos de reabsorção e secreção acontecem particularmente em um menor grau. E finalizando aqui, o filtrado que permanece no lume, né, no final do néfron, aqui, olha, no lume, ó, que está aqui no interior desses túbulos, ele é o que? Ele é excretado como urina, olha, setinha aqui indicando o direcionamento desse produto, né, que vai ser direcionado aqui para as vias urinárias, tudo bem? Então, realmente, essas substâncias que estão presentes aqui não puderam ser reabsorvidas e vão ser o que? Eliminadas. Uma outra coisa importante é o seguinte, a quantidade de qualquer substância excretada na urina reflete o resultado do seu manejo durante a passagem através do néfron. Né? E existe uma relação para isso aí. Ó. Vocês podem estar observando aqui. Né? Então, você tem a quantidade excretada, né, de uma determinada substância, ela é igual à quantidade filtrada, ou seja, a quantidade dessa substância que vai ser direcionada aí dos capilares para o lume da cápsula de Bowman, menos a quantidade dessa substância que é o que? Reabsorvida, mais a quantidade dessa substância que pode ser secretada. Olha só que coisa interessante. Talvez vocês entendam melhor através da ilustração seguinte. Então, observem aí nessa ilustração, né, um resumo aí dos 4 processos aqui, olha. Então, nós temos, olha, filtração, reabsorção, secreção e excreção. Então, nós temos inicialmente o seguinte, olha, a excreção urinária de uma substância depende do que? Da sua filtração, então, olha, filtração, da sua reabsorção e da sua secreção. Então, inicialmente, vamos reconhecer os elementos. Temos aqui, olha, a cápsula de Bowman. Estão observando aqui, olha, nós temos um túbulo, né? Túbulo proximal, inicialmente. Aqui nós temos, olha, a arteríola aferente, né? É aquela arteríola pelo qual que o sangue ele chega aqui, olha, ao interior da cápsula de Bowman, né? Formando aqui um emaranhado de capilares conhecido como glomérulo. E aqui nós temos a arteríola eferente, né? Por onde esse sangue está saindo aqui, tudo bem? Olha, do interior da cápsula de Bowman. E aqui nós observamos, né, que esse sangue no interior aqui, olha, dessa arteríola, você observa que ele continua por aqui, olha. Então o vaso sanguíneo continua passando aqui, olha, ao redor dos túbulos, né? Como vocês podem estar observando. E aí processos interessantes podem estar ocorrendo. Inicialmente aqui em F você tem aqui a filtração, né? Onde o conteúdo aqui, olha, presente no interior dos capilares, ele pode passar para o lume da cápsula de Bowman, né? Que nós temos um fenômeno, né, que é a filtração, e esse líquido ali é o filtrado, e as substâncias presentes aí no filtrado, elas podem ser o que? Olha, reabsorvidas, tá aqui, olha, o R, tá vendo? Então, elas poderiam passar aqui do lume, do túbulo, né, no túbulo proximal, por exemplo, para o que? Olha, para o interior dos capilares. Estão observando aqui, olha. Da mesma forma, algumas substâncias presentes aqui nos capilares podem ser o que? Secretadas, olha, secreção, para o túbulo, né? Para o lume, aqui, olha, vocês podem estar observando. E aquilo que não for reabsorvido vai ser o que? Excretado, né? Vai compor aí a urina. Então, vamos estudar na aula de hoje especificamente esse processo aqui, olha, a filtração, como eu comentei anteriormente, logo no começo da nossa videoaula.
E os outros processos, a reabsorção, a secreção e a excreção, vão ser temas de uma próxima videoaula. Então vamos lá para a filtração. Bom, em relação à filtração do plasma, a filtração do plasma para dentro dos túbulos renais gera um filtrado, né? Olha, nesse caso nós temos aqui, olha, a água e solutos dissolvidos que vão formar aí o filtrado, cuja composição é igual à do plasma, sem a maioria das proteínas plasmáticas e nem células sanguíneas. Então, quando você for fazer um exame de urina, por exemplo, né, no seu exame de urina, eles vão analisar, por exemplo, a presença aí de células sanguíneas. Já imaginou se eles encontram aí muitas hemácias? Ou se de repente eles encontram muitas proteínas? Isso aí já é um indicativo na sua urina que tem alguma coisa errada aí, por exemplo, com as suas vias urinárias, né, ou especificamente aí com os seus rins. Então, por isso que nesse caso, eu até aconselho, né, que pelo menos uma vez por ano vocês façam aí exames, né, de rotina, como por exemplo aí um exame de urina, porque isso pode, né, ajudar muito na saúde dos senhores. Lembrem-se, né, os nossos rins eles são muito importantes para nós e precisamos cuidar muito bem deles. Apenas cerca de 1/5 do plasma que flui ao longo dos rins é filtrado para dentro dos néfrons, né? Então, se vocês observarem aí, né, boa parte do plasma sanguíneo, né, que ele passa aí pelos capilares glomerulares, né, boa parte não vai ser filtrada. Boa parte vai sair aí do interior da cápsula de Bowman pelas arteríolas eferentes, né? Não vão ser filtrados aí para o lumen da cápsula de Bowman. Então vamos analisar aqui na imagem para ficar mais fácil a compreensão. Então nós temos aí, olha, a fração de filtração. Então nós temos aqui, olha, apenas 20%, né, como vocês podem estar observando aí, do plasma que passa através do glomérulo é filtrado. Ou seja, menos de 1% do líquido filtrado é eventualmente excretado. Então, nós temos aqui, olha, número 1, vocês podem observar aqui, olha, volume do plasma entrando na arteríola aferente, olha, 100%, olha. E aqui, olha, esse plasma ele entra, tudo bem? E aí, olha, 80% dele sai, olha, estão observando aqui, olha, 80% sai, ou seja, a maior parte sai. Nós temos aqui, olha, 20% é realmente filtrado, né? Realmente passa aqui dos capilares para o lumen da cápsula de Bowman. E aí vocês vão observar aqui ao longo das outras partes da ilustração, né, como 3 e 4, né, e 5, que boa parte, né, desses 20% que é filtrado, né, boa parte retorna para o sangue, que olha, estão observando aqui, ó, retorna para o sangue, olha, mais de 90% do plasma que entra nos rins, aqui, ó, que entra aqui nos rins, tá, retorna à circulação sistêmica, tá? Então o sangue ele retorna, né? Aí você já vai ter aqui, olha, 80%, tá? Tudo bem? E ainda aquilo que vai ser o que? Reabsorvido, né? Tudo bem? Temos aqui, olha, o número 3, olha, mais de 19% do fluido é reabsorvido, olha, no restante do néfron, e aqui em 5, menos de 1% do volume é excretado para o meio externo. O corpúsculo renal, né, contém 3 barreiras de filtração. Então aqui eu coloquei para vocês um detalhe, né, o corpúsculo renal, ele é formado aqui, olha, por esses capilares, né, que formam aqui, olha, o glomérulo, e também temos a cápsula de Bowman, tá? E aqui temos um espaço que é chamado lumen, né? É o lumen da cápsula de Bowman, né? Lumen 1, cavidade. Tudo bem? Então isso aqui forma o corpúsculo renal. Então vocês observaram lá no slide anterior que 80% aí do plasma que entra aqui, olha, no interior aqui da cápsula de Bowman, ele volta, né? Ele sai aqui pela arteríola eferente, tudo bem? E apenas 20% é filtrado. Aí você pode perguntar, nossa, mas por que tão pouco é filtrado, né? Porque só 20%? Porque existem barreiras, tudo bem? Na verdade, existe uma série de barreiras. É isso que ele destaca aqui no slide, olha.
essas barreiras de filtração. Então, essas barreiras de filtração, elas justamente dificultam a passagem, tá, do líquido presente aqui no interior dos capilares para o lumen da cápsula de Bowman. E é isso que vamos tentar entender um pouquinho melhor, né, nos slides seguintes. Ele fala que, olha, a filtração ocorre no corpúsculo renal, né? As substâncias que deixam o plasma precisam passar através de 3 barreiras de filtração antes de entrarem no lumen tubular. Então vamos analisar aí essas 3 barreiras, pessoal. A primeira delas é o que? O endotélio capilar. Olha que interessante, né? Os próprios capilares eles em si já formam uma barreira. Que mais? Temos a lâmina ou membrana basal, né? Isso aqui é bem interessante, essa membrana basal, né? Que é uma membrana que está associada aí a esse endotélio. E aqui o epitélio da cápsula de Bowman, né? Então, se o capilar tem um epitélio que nós chamamos de endotélio, a cápsula de Bowman também tem o epitélio dela. Então, aqui, cada um, né, digamos, desses elementos vão formar o que? Barreiras. E essas barreiras aí, elas vão ser responsáveis justamente por fazer essa filtração do líquido que está no interior aí dos capilares glomerulares, ok? Então, vamos analisar com calma cada um desses elementos. Primeiro, o endotélio capilar. Então, o endotélio capilar está presente nos capilares glomerulares, que são capilares fenestrados. Olha uma palavra a mais aí para o nosso dicionário de biologia, né? Por que fenestrados? Porque eles possuem o quê? Grandes poros. Então, como vocês podem estar aí observando, os quais permitem que a maioria dos componentes plasmáticos sejam que filtrados, mas não as células do sangue, tá? Então aqui, olha, maiores que os poros. Então nós temos que as células do sangue, por exemplo, hemácias, elas não conseguem passar por esses poros. Então por isso que a presença de sangue na urina não é uma coisa normal, pessoal. Tudo bem? Então células do sangue não deveriam ser, pelo menos, encontradas aí em uma certa quantidade no sangue, tampouco proteínas. Então vamos analisar aqui na ilustração. Então nós temos aqui, ó, capilares glomerulares e aqui no detalhe um pouco mais sobre esses capilares. Então aqui em cima eu posso destacar o seguinte, ó, capilares fenestrados têm poros grandes, tá? Então aqui, ó, nós temos um capilar. Observe aqui, olha, os poros fenestrados, olha esses poros aqui, isso que ele chama de poros grandes, né? Que se você for olhar, na verdade, para nós, né, a nível macroscópico, esses poros são bem pequenos, mas a nível celular, com certeza, esses poros são bem grandes, né? Eles permitem a passagem de solutos, por exemplo. Aqui em cima ainda, os quais permitem a passagem rápida de grandes volumes de fluido entre o plasma e o líquido intersticial. Fazendo um cortezinho aqui no detalhe, para vocês visualizarem melhor, nós temos essas estruturas aqui, olha, os poros, né, ou fenestrações, né? Então, aqui, olha, então, através aqui desses poros ou fenestrações, você tem a passagem aí, por exemplo, dos solutos. Então, isso aqui seria o endotélio, tá? Vocês podem estar observando aqui, olha, o endotélio dos capilares que formam esses poros aí. Olha aqui, tu já pode observar a membrana basal, olha, ela também vai formar uma barreira. Nós vamos ver com mais detalhes um pouco mais à frente. Olha, lâmina ou membrana basal, né? Que eu comentei com vocês no slide anterior, né? Voltando aqui, olha, membrana basal, olha, ela está bem aqui já. Estão observando? Ela também forma uma barreira, tá? Então, voltando aqui para o slide. A lâmina ou membrana basal é uma camada acelular, tudo bem? Ou seja, né, formada por célula, de matriz extracelular. Aí ela é composta aqui, olha, por glicoproteínas, colágeno e outras proteínas, que separam o endotélio do capilar, tudo bem, do epitélio interno da cápsula de Bowman, né? Olha que interessante. Então, vamos analisar aqui na imagem para podermos compreender um pouco melhor. Então, aqui nós temos um corpúsculo, tá? Então, aqui você tem, olha, a arteríola aferente, a arteríola eferente, e aqui nós temos o glomérulo. Então aqui você observa aqui a rede de capilares, tudo bem? E aqui a cápsula de Bowman, tranquilo? Então aqui nesse detalhe, né, se nós pudéssemos aumentar aqui a imagem,
nós poderíamos observar essas estruturas. Então, nós temos aqui, olha, no detalhe para vocês, olha, o endotélio capilar, tudo bem? Que possui esses poros, que acabam se tornando o quê? Uma barreira para a passagem aí do fluido, tudo bem? Olha, os poros, estão observando? Nós também temos aqui, olha, a membrana basal, olha, também aqui, olha, a membrana basal. Então, essa membrana basal, ela acaba separando, né? Forma uma barreira que separa o endotélio capilar, adivinha do que? Olha, da membrana interna da cápsula de Bowman, que é essa aqui, olha, essa membrana interna da cápsula de Bowman. Então, essa membrana basal também acaba formando aí uma barreira para a passagem aí do filtrado. Então, aqui na imagem de baixo, né, em corte histológico, podemos ver melhor essas estruturas. Então, os senhores têm, olha, o endotélio capilar, vocês podem estar observando. Temos a membrana basal, tudo bem, olha, endotélio capilar, aqui, olha, em amarelo. Membrana basal, aqui, olha, membrana basal, bem essa membrana aqui, olha, bem significativa. E por último, a parede interna da cápsula de Bowman, né, chamada de pedicélio, tá? Pedicélio bem aqui, ó, tá? A lâmina ou membrana basal atua como uma peneira, olha, impedindo a presença da maioria das proteínas plasmáticas no líquido filtrado através dela, né? Então, a membrana basal ela tem essa função aí, olha, ela vai ser uma barreira para a passagem de proteínas. Mais uma vez eu reforço, não é comum você encontrar proteína na urina, pessoal, tudo bem? Então, graças aí a essa barreira. Então, observamos aqui, olha, a cápsula de Bowman, tá? Observamos aqui o glomérulo. E aqui podemos observar aqui uma secção aqui de um capilar glomerular. Vocês podem estar observando aqui, ó, na imagem seguinte, tá? Então, aqui você tem no detalhe, olha, o capilar glomerular, como vocês podem estar observando aqui, olha. E aí, mais ainda no detalhe, nós observamos esse segmento aqui, olha. Estão observando aqui, olha, onde você observa a lâmina basal, olha. É uma barreira aqui que impede a passagem, por exemplo, das proteínas. Tudo bem? Olha, aqui é uma das barreiras. E aqui nós temos o endotélio, olha, que forma os poros, aqui, outra barreira. Então, nós temos uma, duas, e a terceira barreira vai ser isso aqui, olha, os pedicelos do podócito, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Que faz alusão ao epitélio da cápsula de Bowman. Então, você vai ter a primeira, a segunda e a terceira barreira, né? Então, por isso que você tem aí que 80% do material, né, que entra na cápsula de Bowman, né, 80% aí do plasma, você tem que ele retorna, né, para os vasos sanguíneos, né? Então 80% retorna, somente 20% é filtrado. Então no total de 100, 80 retorna e 20% aqui é filtrado, justamente porque você tem todas essas barreiras aqui para filtração. Então aqui, né, é a última barreira, chamada de epitélio da cápsula de Bowman, tá? Que é a terceira das três barreiras. Ela é a porção epitelial da cápsula, olha, que envolve cada capilar glomerular e é formada por células especializadas chamadas de podócitos, né? Olha, os podócitos, contendo, olha, extensões citoplasmáticas chamadas de pedicelos, tudo bem? Então você tem células aí que são os podócitos e possuem os pedicelos. Vamos dar uma analisada aqui, olha, na ilustração seguinte aqui, olha. Então aqui você tem, olha, o endotélio, tá, dos capilares. Aqui você tem a membrana basal, olha, essa membrana basal, né, que funciona como uma barreira aí para a passagem de proteínas. E aqui você tem o epitélio da cápsula de Bowman, né? Então esse epitélio aqui, olha, é formado por células especializadas, tá? Vocês podem estar observando aqui, olha, tá vendo aqui, olha, essa célula aqui especializada, olha, chamada aqui de podócito. Tá observando que isso aqui é uma célula, olha que interessante, olha, o podócito. Então aqui é uma ilustração e aqui eu tenho uma imagem, né, dessas células aqui, olha que interessante. Então essas são as barreiras aí para a filtração, né? Tá? Então tem aqui a primeira, temos a segunda e aqui a terceira. Filtração glomerular. Então, a filtração através das paredes dos capilares glomerulares, ela é determinada pelos seguintes fatores. Nós temos aqui, olha, pressão hidrostática, né, do sangue. A pressão hidrostática ela vai ser representada por pH, olha, pH, pressão hidrostática. O que mais nós temos? Pressão
coloidosmótica do capilar e temos pressão hidrostática do fluido, ok? Então vamos analisar mais atentamente cada um desses tipos de pressão e que contribuem para a filtração glomerular, pessoal. A pressão hidrostática do sangue, né, que flui através dos capilares glomerulares, força a passagem de fluido através do seu endotélio fenestrado, né, que são aqueles poros que nós observamos que o endotélio possui. A pressão sanguínea nos capilares, pessoal, é de 55 milímetros de mercúrio. Isso é uma média, tá? Só lembrando. E favorece a filtração para dentro da cápsula de Bowman. Então, vamos analisar aqui um corpúsculo, né? Então, nós temos a cápsula de Bowman, né? Temos aqui, olha, temos os capilares glomerulares, temos aqui o lúmen, né? Ou cavidade. Então, se eu for colocar aqui na imagem para vocês, a pressão, né, hidrostática do sangue, né, olha, o nosso pH, ela vai ser o que? Olha, de 55 milímetros de mercúrio. Então, essa setinha vermelha está indicando o que? O deslocamento do líquido do interior dos capilares para o lumen da cápsula de Bowman. Lumen da cápsula de Bowman. Então, isso aqui, olha, favorece, né, esse deslocamento do líquido, né, a pressão, tá? A pressão hidrostática do sangue. Então, ok, um ponto positivo para ocorrer a filtração. Só que aí nós temos outras forças, por assim dizer, né? Nós temos a pressão coloidosmótica, né? Representada por essa letra grega aqui, que é o π. Então, ela é causada pela presença de proteínas, que são chamados aqui de coloides, tá? O que seriam os coloides? Coloides, pessoal, é um termo usado para referir-se a moléculas de grande peso molecular, que é o caso aí das proteínas, tudo bem? No plasma, ok? E geram um gradiente de pressão osmótica. Então, vamos analisar aí qual seria o valor da pressão coloidosmótica. Então, o gradiente de pressão osmótica, em média, ele é o que? De 30 milímetros de mercúrio. E favorece o movimento de líquido de volta para os capilares. Então, olhando aqui, olha, colocando aqui para vocês, olha, o π, né, tá? Ele seria aqui de 30 milímetros de mercúrio, tá? Então, você observa aqui a direção da seta, né? Olha que interessante, né? Favorecendo o movimento de líquido, olha, o movimento do líquido do lúmen de volta para o interior dos capilares. Mas por que será que isso acontece? Você tem que lembrar o seguinte, pessoal, que aqui nos capilares você tem o quê? Né? Você tem muitas proteínas aqui dentro. E essas proteínas, elas criam uma pressão osmótica, né? Como o próprio nome diz, olha, pressão osmótica. E essa pressão, né, se você parar para pensar nas proteínas enquanto soluto, ela vai puxar o quê? A água, né? Vai puxar líquido aqui para o interior dos capilares. Então, observe aí que é uma pressão contrária à pressão anterior, né? Que é o nosso pH de 55 milímetros de mercúrio. Olha só que interessante, você tem forças aí atuando em sentidos contrários, por assim dizer. Nós temos também a pressão hidrostática do fluido, representado por P fluido, né? Bem prático. É causada pela presença de fluido no interior fechado da cápsula de Bowman, que se opõe ao fluxo do filtrado. Então, aqui dentro, né, que nós chamamos de lumen, você já tem líquido. Então, está chegando mais líquido, mas já tem líquido aqui dentro. Então, aí você tem uma oposição. Olha que coisa interessante, né, que você pode estar observando, né? Então, olha, a pressão hidrostática capsular, em média, de 15 milímetros de mercúrio, opondo-se o que é a filtração. Então, olha, mais uma seta, né, digamos aqui, uma seta contrária aqui à filtração do conteúdo dos capilares para o lumen da cápsula de Bowman, tá? Então, você tem uma força a favor e duas contras. Olha só, então você tem pressões aí atuando em sentidos contrários. Então, você vai me perguntar o que vai acontecer. Vai acontecer o que nós conhecemos na física, né, como força resultante, que não necessariamente uma força, mas digamos que seria uma pressão resultante, né, para falarmos um pouco mais corretamente aqui em termos fisiológicos. Então, vamos lá. A pressão da filtração glomerular resultante seria, então, o que? Olha, então, nós temos a primeira pressão, né? Pressão aqui é hidrostática do sangue, menos a pressão, né? O nosso π aqui, menos o P fluido. Então, nós temos que o valor de pH é 55. Temos o valor aqui de π
30, né? Tá? Pela pressão, né, exercida aqui pela ação dos coloides. E temos aqui, olha, o P fluido de 15. Então, se formos pegar aqui, olha, 55 menos todo esse pessoal aqui, olha, todos esses valores, você ainda tem o que? Uma resultante de 10 milímetros de mercúrio, ou seja, uma pressão resultante que é favorável ao deslocamento do líquido no interior aqui desses capilares para o lumen da cápsula de Bowman, né? Olha só que processo interessante. Tudo isso acontece aqui nos nossos corpúsculos renais. A filtração glomerular, né? Olha que interessante, né? Ainda. Então, olha só, o volume de fluido que é filtrado para dentro da cápsula de Bowman por unidade de tempo é chamado de taxa de filtração glomerular, olha, TFG, né? Taxa de filtração glomerular. Isso aqui vai ser muito trabalhado ainda nos slides seguintes, tá? Então, não se esqueça, né? É o volume por unidade de tempo, tá? Então, esse volume pode aumentar ou esse volume pode diminuir, dependendo de N situações. Então, continuando aqui, olha. A taxa de filtração glomerular, em média, pessoal, ela é de 125 ml por minuto, ou ainda 180 litros por dia, né? Realmente, a taxa de filtração glomerular ela é bastante significativa, para vocês terem uma ideia. Então, olha, essa taxa significa que os rins eles filtram todo o volume plasmático em torno aí de 60 vezes por dia. Observe só o trabalho incrível aí dos nossos rins. Por isso eles são tão importantes aí para a homeostase do nosso corpo. Então, vamos analisar o seguinte: o que será que pode influenciar a taxa de filtração glomerular? Então, olha só. A taxa de filtração glomerular ela é influenciada por dois fatores. Adivinha quais seriam? Temos aqui o primeiro fator, olha, a pressão de filtração resultante, né? Como vocês viram, né? Que é o resultado aí de todas essas pressões que você observa aí no interior da cápsula de Bowman, e também pelo coeficiente de filtração, tá? Então, isso aí altera, né, ou interfere na taxa de filtração glomerular, pessoal. Então, o que nós temos aqui, olha, o coeficiente de filtração, que é um fator que nós vamos começar a analisar a partir de agora, né? Ele possui dois componentes. A área de superfície dos capilares glomerulares, né, disponível para filtração, e também a permeabilidade da interface entre capilar e cápsula de Bowman, né? Então, esses são os dois componentes que vão afetar aí o coeficiente de filtração. A taxa de filtração glomerular ela é relativamente constante. Observe que você tem vários fatores que podem alterar essa taxa, mas dentro de determinados limites, por exemplo, de pressão, ela é constante. E é isso que está dizendo aqui, olha só. A taxa de filtração glomerular ela é praticamente constante, né? Em média naquele valor que eu mostrei para vocês anteriormente, de 180 litros por dia, em uma, digamos, uma faixa de pressão entre 80 e 180 milímetros de mercúrio, que é o que nós vamos ver no slide seguinte. Então, observe aqui nesse gráfico, né, que a taxa de filtração glomerular, olha aqui nesse eixo, tá? Aqui que eu chamo de ordenada, tudo bem? Olha, 180 litros por dia, aqui olha, nessa linha, tudo bem? Aqui na horizontal, ela se mantém desde que a pressão, tá? A pressão arterial ela se mantenha entre 80 e 180 milímetros aqui de mercúrio. E você tem que observar o seguinte, né? Acima aqui, olha, de 180 milímetros ocorre um aumento na taxa de filtração, olha. Então, ela vai deixar de ser 180 litros por dia para um valor maior, se a pressão aumentar. A mesma coisa acontece, por exemplo, se a pressão arterial, né, ela ficar abaixo de 80 milímetros de mercúrio. Então, se a pressão começar a cair muito, o que vai acontecer? A taxa de filtração glomerular vai ficar abaixo de 180 litros por dia. Também vai cair significativamente. Tranquilo, pessoal? Mas dentro aqui desses valores de pressão, essa taxa de filtração glomerular ela é relativamente constante. Naturalmente, para que isso aconteça, né, N mecanismos fisiológicos precisam ser ativamente acionados, pessoal. E no texto aqui em cima o seguinte, olha,
taxa de filtração glomerular, né? A autorregulação da taxa de filtração glomerular ocorre ao longo de uma ampla faixa de pressões sanguíneas, como nós podemos ver aqui embaixo. A taxa de filtração glomerular é controlada pela regulação do fluxo sanguíneo. Se a resistência das arteríolas renais aumenta, né, o fluxo sanguíneo renal diminui e o sangue é desviado para outros órgãos, né? Como já foi visto para o sistema circulatório, pessoal, se vocês lembram, né, a resistência ela diminui o fluxo de um líquido. Então, se você tem uma resistência maior aí, a entrada do sangue para o sistema renal, você vai ter realmente uma diminuição no fluxo de sangue aí, que vai passar e também que vai ser filtrado eventualmente em seguida, né? Então, analisando aqui na ilustração, o que é que nós temos? Olha só. Por exemplo, nesse esquema aqui, olha, se você tem, olha, 4 litros por minuto, e aqui você tem, digamos, esses vasos, ó, você tem 4 vasos, e se esse volume aqui, olha, de 4 litros por minuto, né, que vai representar esse fluxo aqui, ele for distribuído, né, igualmente para cada um desses 4 vasos, né, desde que eles sejam idênticos, né, de A até D, você tem aqui, olha, um fluxo sanguíneo aqui, ó, no valor de 1 litro por minuto para cada um desses vasos. O valor total do fluxo aqui, olha, 4 litros por minuto. Olha. Esse valor é igual a esse aqui. Por outro lado, se você tem aqui um aumento da resistência em um desses vasos, imaginando aqui que seja o vaso B, o que vai acontecer? Olha, o fluxo por esse vaso ele vai diminuir, olha. Estão observando aqui, ele já não é mais de 1 litro por minuto. Ele é 1/4 de litro por minuto. E o que vai acontecer com o restante de líquido que não passa por aqui? Ele vai ser desviado para outros vasos, tá? A mesma coisa que acontece, né? Quando você tem uma resistência aí, por exemplo, a entrada de sangue na arteríola aferente, você tem que esse sangue ele é desviado para outras partes, né? E desviado para outras regiões. Eventualmente, menos sangue para os rins significa o quê? Mais sangue para outros órgãos, né? Falando assim em termos mais simples. Então, o efeito do aumento da resistência sobre a taxa de fluxo glomerular, entretanto, olha só, depende de onde a mudança na resistência ocorre, né? Isso é importante lembrar porque nós temos vasos, né, capilares diferentes. Nós temos a arteríola aferente, mas nós também temos a arteríola eferente, pessoal. Isso que nós vamos começar a observar aqui, ó. Então, olha só. Nessa situação aqui, você observa, olha, os capilares, né? Você observa aqui sangue chegando à cápsula de Bowman, né? Pela arteríola aferente, olha. Estão observando aqui, olha, arteríola aferente. E o sangue sai aqui pela arteríola eferente, tudo bem? Então, isso é importante sempre estar pautando. Então, olha só, mudanças na resistência das arteríolas renais alteram o fluxo de sanguíneo renal e a taxa de fluxo glomerular, mas depende o que? Do local. Então, por exemplo, nessa primeira situação aqui normal, que não tem nenhuma resistência sendo aplicada, a arteríola aferente, que nós observamos, taxa de filtração glomerular bem aqui, ó. Estão observando aqui, indicado por essa seta. Então, o que acontece se você tem um aumento aqui na resistência? Olha bem aqui, olha, nessa região. Estão observando? Tá? Aqui, olha. Resistência na arteríola aferente, olha. Bem aqui, olha. Então, você tem a redução no que, olha, no fluxo sanguíneo renal, olha. Fluxo sanguíneo renal. Está destacado bem aqui, olha, fluxo sanguíneo renal. Lógico, se você tem uma obstrução, uma redução aqui, olha, no diâmetro desse vaso, você vai ter menos sangue passando aqui para o interior do glomérulo, né, aqui, olha, e da cápsula de Bowman, né? Então você vai ter uma quantidade maior de sangue indo para outros locais, tá? É por isso que você tem aqui, olha, pressão arterial capilar diminuída, estão vendo aqui, olha, essa setinha apontando para baixo, justamente porque você tem menos sangue entrando aqui nessa região, pessoal. Então por isso que depende do local onde acontece o aumento da resistência, tá? Por outro lado, se ocorrer um aumento da resistência aqui, olha, na arteríola eferente, o que vai acontecer? O sangue que entra aqui, ele não vai conseguir sair tão facilmente como saía antes. Então, vai acontecer aqui, ó, o aumento na taxa de fluxo glomerular. Ou seja, você vai ter mais filtrado aqui, ó. Porque você tem mais sangue que fica por mais tempo aqui, ó. Então, vai ter dificuldade para estar saindo aqui por essa arteríola eferente, tudo bem? Então, dependendo de onde acontece
o aumento da resistência, você pode ter um aumento ou uma diminuição da taxa de filtração glomerular. A taxa de filtração glomerular está sujeita à autorregulação, né? Olha que interessante. Então, como é que será que isso acontece, pessoal? Vejam bem, olha, o rim ele mantém uma taxa de filtração glomerular relativamente constante, né? Como foi observado, né, para os valores de pressão entre 80 a 180 milímetros aí de mercúrio, frente às flutuações normais da pressão arterial por meio de que mecanismos, pessoal? São os seguintes mecanismos: resposta miogênica e retroalimentação túbulo-glomerular. Então, esse aqui, digamos, são dois fatores que ajudam, né, na autorregulação da taxa aí de filtração glomerular. Mas não são apenas esses dois fatores. Nós também temos aqui, olha, hormônios, eles também influenciam, e nós também temos neurônios autonômicos, que também influenciam a taxa de filtração glomerular. Então, portanto, a taxa de filtração glomerular ela é influenciada pela resposta miogênica, pela retroalimentação, tá? Por esses hormônios, tá? Que nós vamos ver quais são esses hormônios, e pelos neurônios autonômicos. Então, inicialmente, vamos começar a trabalhar aqui, olha, a resposta miogênica. Então, em relação à resposta miogênica, né, ela está relacionada à habilidade intrínseca do músculo liso vascular de responder a mudanças na pressão. Olha só que interessante, como a anatomia ela ajuda bastante na fisiologia, pessoal. Então aqui, se vocês puderem analisar direitinho, o que nós temos aqui, olha, nós temos aqui, olha, a cápsula de Bowman, e aqui nós temos as nossas famosas arteríolas, né? A arteríola aferente, tá? Que traz aqui, olha, o sangue para o interior da cápsula de Bowman, e a arteríola eferente, né, que leva esse sangue aqui do interior da cápsula de Bowman. E você observa que essa estrutura também, olha, muito interessante, essa estrutura aqui que faz parte aí dos nossos túbulos aqui do néfron, né? Especificamente aqui no caso isso aqui faz parte de um túbulo muito importante, tá? Para a autorregulação aí da taxa de fluxo glomerular, né? Aqui está destacando, né, uma secção transversal aqui desse túbulo, né? Nós vamos ver mais lá na frente, né, a função aqui dessa estrutura, tudo bem? Mas nesse momento vamos observar a função aqui da estrutura relacionada à fibra muscular lisa, pessoal, tá? Então essa fibra muscular lisa tem uma função muito importante na taxa de fluxo glomerular. Então vamos ver como é que isso acontece. Então aqui no slide, né, seguinte, nós observamos um corpúsculo, tá? E observem atentamente o que vai acontecer aqui, pessoal. Nós temos a arteríola eferente, tá? E a arteríola aferente. O sangue está entrando aqui e o sangue está saindo por aqui, tudo bem? Então vejam bem, quando o músculo liso, tá, da parede da arteríola aferente, né, que é essa arteríola aqui, ó, aferente, tá, ele estira, tudo bem, olha, estira, ou seja, ele alonga, tá, devido ao aumento da pressão arterial. Então o que nós temos aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, olha, o aumento aqui da pressão arterial, tá vendo a seta apontando para cima, olha, indica o aumento da pressão arterial. Então essa pressão arterial pode acontecer por N motivos, né, tá? Então, quando ocorre esse aumento da pressão arterial, você tem aqui, olha, que as fibras do músculo liso, eles também sofrem um alongamento, né? Porque se aumenta a pressão aqui, esse vaso, a tendência dele é que sofrer aqui uma dilatação, tá? E as fibras do músculo liso vão perceber isso aí. Então, elas também vão ter o que? Um alongamento, vão ter um estiramento. Então, essas células, né, musculares lisas, elas despolarizam, né, e levam à abertura de canais de cálcio, tá? Olha só que interessante. Aumentou a pressão, você tem o que? Olha, que o músculo liso ele estira. Olha. Então ele estira e com esse estiramento ocorre o que? A abertura de canais de cálcio, né? E o que acontece quando o cálcio ele entra no interior das células musculares? Vocês lembram, né? O músculo liso, né, vascular, ele se contrai, aumentando a resistência ao fluxo. Olha que interessante.
o estiramento do músculo liso causado pelo aumento da pressão arterial, né, provocou aí a abertura desses canais de cálcio. A entrada de cálcio, né, mostrando aqui para vocês, olha, a entrada de cálcio, o cálcio, né, ele entrou justamente devido à abertura desses canais, ele provocou o quê? Justamente a contração do músculo liso, olha. Então as setas aqui em verde indicam essa contração aqui do músculo liso, ele vai se contrair. Esse músculo liso ele envolve a arteríola aferente. Então quando ele se contrai, você observa que também proporcionalmente ocorre uma contração aí da arteríola aferente. E isso leva a uma o quê? Redução no fluxo sanguíneo e, consequentemente, diminuição da pressão de filtração no glomérulo, né? Então você observa aí, olha, você tem uma diminuição, olha, a seta apontando para baixo aqui, olha, da pressão de filtração glomerular, tá vendo? Então você tem uma diminuição aqui dessa filtração glomerular, consequentemente, olha, da taxa de filtração glomerular. Olha só que coisa interessante, pessoal, por isso que nós falamos aqui em autorregulação. Todavia, se a pressão diminui, observe só, nós vimos um cenário em que a pressão aumenta, mas se a pressão diminui, ou seja, para valores menores do que 80 milímetros aí, de mercúrio, né, o que nós temos? A taxa de filtração glomerular que acontece, ela diminui. Olha que interessante, né? Esse decréscimo ele é adaptativo, pois se menos plasma é filtrado, o potencial para a perda de líquido na urina também o que diminui, ajudando o corpo a conservar o volume sanguíneo. Ou seja, não é uma boa ideia, se a pressão está caindo, perder mais líquido ainda, pessoal. Então, por isso que você tem esse mecanismo, tudo bem? Então, olha só, né? Como o funcionamento do corpo humano, ele é eficiente e também ele é sábio, né, pessoal? Nós também temos aqui, olha, a retroalimentação túbulo-glomerular, que é um mecanismo de sinalização parácrina, pelo qual mudanças no fluxo de líquido na alça de Henle altera a taxa de filtração glomerular, como vocês podem estar observando aqui, olha, sinalização parácrina, que é uma sinalização local, tudo bem? Então, continuando, a porção final ascendente da alça de Henle passa entre as arteríolas aferentes e eferentes, pessoal. Então, aqui nós temos aí, né, as paredes tubulares, tá? Essas paredes tubulares aqui, em relação à alça, tá? Ascendente aqui, tudo bem? E arteriolares são modificadas nessa região, em que elas entram em contato e formam o que? O aparelho justa glomerular. Então, essa parte aqui, olha, das arteríolas aferentes, elas estão em íntima associação aqui com a alça de Henle, né? Especificamente essa parte aqui ascendente, que nós vamos entender melhor na ilustração a seguir. Então, observem aqui, pessoal. Nós temos, olha, as células da mácula densa, né? Aqui, olha, células da mácula densa são sensíveis a alterações no fluxo de fluido tubular e liberam substâncias parácrinas. Essas substâncias parácrinas, elas são produzidas por uma célula, né? E agem sobre células vizinhas a ela. Então, como é que isso funciona, né? Essas substâncias parácrinas aqui das células da mácula densa, elas vão agir sobre as células vizinhas, que são aqui as células granulares. É isso que ele continua aqui, olha, as quais regulam o diâmetro da arteríola aferente, tá? Como nós podemos observar aqui, olha, que são essas células aqui. Então, nós temos aqui as células granulares, né? Elas secretam renina, uma enzima envolvida no balanço de sal e de água, pessoal. Então, como é que isso acontece? Dando uma olhada aqui, olha, no néfron, vocês observem aqui, olha, nós temos a cápsula de Bowman e a partir dela nós temos o que? O túbulo, né, proximal, tá observando aqui. Aí você vai ter, olha, a porção descendente da alça de Henle. Aqui você vai ter o segmento fino e
e aqui você vai ter, né, a porção ascendente da alça de Henle. Então, essa porção ascendente, tá, ela passa entre as arteríolas aferente e eferente. Então, esse segmento aqui que está destacado para os senhores, como vocês podem observar. Então, aqui você observa, né, uma secção transversal da porção ascendente da alça de Henle. Então, justamente nesse local você tem esse grupo de células, né, chamadas de células da mácula densa. E essas células aqui da mácula densa elas vão ter uma função muito importante justamente aí na regulação da taxa de fluxo glomerular aqui dentro, né? E é isso que nós vamos tentar entender melhor no próximo slide. Então, aqui o que é que nós temos? Olha, a porção modificada do epitélio tubular, né, no caso aí da alça de Henle, é formada por uma placa de células, né, que chama aqui de mácula densa, e a parede da arteríola aferente adjacente possui células musculares lisas, são as células granulares. Então, voltando aqui no slide anterior, estão observando aqui, olha, você tem aqui as células granulares, tá? Então, você tem células granulares bem aqui, olha, aderidas aqui à arteríola aferente e vizinhas a ela você tem aí as células da mácula densa. Então, continuando lá no slide, aí o que nós temos? Quando o cloreto de sódio que passa pela mácula densa aumenta, olha só, como resultado da taxa de fluxo glomerular aumentada, as células da mácula, né, mácula densa no caso, enviam sinais parácrinos, por exemplo, aqui pode ser o ATP, à arteríola aferente, a qual se contrai, aumentando a resistência e diminuindo que, olha, a taxa de fluxo glomerular, pessoal. O que nós podemos observar aqui, olha, esses sinais, né, parácrinos das células da mácula sobre as células granulares, olha, fazem com que elas se contraiam, tá observando que elas se contraem e se contraindo, elas aumentam que a resistência aqui na arteríola aferente. Com isso, menos sangue consegue entrar aqui no interior da cápsula de Bowman, né, especificamente nos glomérulos. E com isso você vai ter uma diminuição da taxa de fluxo glomerular. Isso é uma coisa assim bem interessante. Então aqui nós temos na imagem o seguinte, ó. Nós temos aqui, olha, a cápsula de Bowman, temos aqui o glomérulo. Aqui, olha, nós temos o túbulo proximal, tá? E observe o que acontece aqui, olha, saindo do túbulo proximal nós temos a alça de Henle, né? Aqui é a porção descendente. Temos aqui o segmento fino e temos a porção ascendente. Então, essa porção ascendente que passa aqui entre as duas arteríolas, tá? Só que ela passa não por acaso, ou seja, essa anatomia aqui desses túbulos tem uma razão de ser. E essa razão de ser é justamente a associação com a questão da taxa de fluxo glomerular. Então, vamos entender como é que isso acontece. Estão vendo aqui o número 1? Então, esse número 1 aqui, olha, faz alusão que a taxa de fluxo glomerular, né? No caso aqui, uma taxa aumentada. Então, quando a taxa aumenta muito aqui dentro, você vai ter o quê? Mais filtrado, tá? E esse filtrado vai passando, até ele passar por aqui também, olha. Só que aí vai ocorrer o quê? É a sinalização do aumento da passagem do cloreto de sódio, né? Como vocês viram no slide anterior, tá? Aí, número 12, o que nós temos aqui? Olha, o fluxo através do túbulo aumenta, né? Como comentei. Aí, em 13, o que nós temos? Olha, o fluxo na região da mácula densa também aumenta, né? Aqui nessa região da mácula densa. E aí, em 4, o que nós temos? Olha, substâncias parácrinas, como no caso aí do ATP, se difundem da mácula densa, ou seja, dessas células aqui da mácula densa, para a arteríola aferente, aqui, ó, tá ok? Aí em 5, o que nós temos? Constrição da arteríola aferente, ou seja, as células aqui, tá, granulares, que estavam ao redor da arteríola aferente, elas se contraem, com isso aumenta a resistência. Então, a resistência na arteríola aferente ela aumenta e com isso que a pressão hidrostática no glomérulo diminui. Aqui, olha. Volta aqui para 1, olha, diminui essa pressão, porque você aumentou a resistência, menos sangue está entrando aqui. E por último,
a taxa de fluxo glomerular diminui. Olha só que mecanismo fisiológico bem interessante, né, pessoal? Hormônios e neurônios autonômicos influenciam a taxa de fluxo glomerular. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Como eu comentei anteriormente para vocês, né, os hormônios, né, e o sistema nervoso, eles também têm uma função aí em relação a essa taxa de fluxo glomerular. Então, vamos compreender primeiro, no caso aqui, um pouco mais sobre essas funções. Então, olha só, os hormônios do sistema nervoso autônomo alteram a taxa de fluxo glomerular de duas maneiras. Quais seriam essas duas maneiras? Primeiro, olha, mudando a resistência das arteríolas, ok? Nós vimos também nos mecanismos anteriores, né, que uma das formas de você mudar a taxa de fluxo glomerular é justamente atuando aí na resistência das arteríolas. E aqui os hormônios, tá? E o sistema nervoso também tem essa mesma estratégia. E uma outra forma é alterando o coeficiente de filtração. Então vamos ver como cada um desses agentes aí podem fazer essa atuação. Inicialmente vamos primeiro trabalhar na questão do sistema nervoso. Então aqui, olha, o sistema nervoso autônomo, tá? Ele utiliza-se o que? Da noradrenalina. Lembrando que a noradrenalina é um neurotransmissor, ok? Então aqui nós temos aqui, olha, a noradrenalina dos neurônios simpáticos liga-se aos receptores alfa nos músculos lisos vasculares. Isso aonde? Nas arteríolas aferente e eferente, causando o que? Vasoconstrição, né? Olha só que interessante, vasoconstrição. Continuando, se a liberação simpática de noradrenalina diminui, as arteríolas dilatam. Se a estimulação simpática aumente, as arteríolas contraem. Então, vocês observem aí, dependendo da liberação em maior quantidade ou menor quantidade de noradrenalina, você pode ter aí uma dilatação, tá? Ou uma contração aí das arteríolas e, consequentemente, um aumento ou uma diminuição aí da taxa de fluxo glomerular. Então, vamos ver com mais detalhes como é que isso ocorre. Então, aqui na primeira situação, o que nós temos? Observem aí o cenário. Nós temos aqui, olha, temos o neurônio simpático, né? Tudo bem, sistema nervoso autônomo. Aqui nós temos que ele está liberando, olha, noradrenalina. Temos um receptor alfa, tudo bem? E aqui nós temos um vaso sanguíneo. Então, o que ele diz aqui em cima? O diâmetro da arteríola é controlado pela liberação tônica de noradrenalina, tudo bem? Então, vamos entender mais um pouco aqui embaixo. Olha, nós temos sinais elétricos dos neurônios, que são representados aqui por essas linhas na vertical. E aqui o tempo. Então, olha só, a frequência moderada dos impulsos resulta em um diâmetro intermediário do vaso sanguíneo. Agora, o que será que acontece quando você tem um aumento desses sinais elétricos ou uma diminuição desses sinais elétricos? Com certeza você vai ter um efeito direto aqui na liberação de noradrenalina. Então, vamos ver a primeira situação aqui, olha. Quando você tem um aumento na liberação de noradrenalina, isso acontece pelo quê, pessoal? Pelo aumento nos sinais elétricos dos neurônios. Olha só aqui, essa frequência. Ó, se você comparar aqui, olha, esses sinais elétricos, você tem uma quantidade muito maior deles aqui do que aqui, olha. Está observando? Então, você tem um aumento na frequência. E, consequentemente, você tem um aumento na liberação de noradrenalina. Olha, se você comparar aqui, tem muito mais noradrenalina sendo liberada nessa situação do que aqui. Consequentemente, o que acontece? Acontece a constrição, né? A diminuição aqui do diâmetro, tá? Do vaso sanguíneo. Estão observando? De outra maneira, quando você tem uma diminuição, tá? Na liberação de noradrenalina, isso acontece o quê? Justamente pela diminuição na frequência aí do sinal. Olha, você tem aqui só dois sinais. Você também tem uma quantidade menor de noradrenalina sendo liberada. E isso provoca o quê? Justamente o que? A dilatação do vaso sanguíneo. Olha. Aí, então, você já imagina, olha, quando ocorre a constrição do vaso sanguíneo, tá? Você tem um aumento da resistência e uma diminuição da taxa de fluxo glomerular. Quando você tem uma dilatação aqui, olha, do vaso sanguíneo, ele se dilata pela uma quantidade menor aí de noradrenalina nos receptores alfa, o que você tem?
você tem aí a diminuição da resistência e o aumento da taxa de fluxo glomerular. É um mecanismo muito interessante aí do sistema nervoso autônomo sobre a função renal. Então, qual é o nosso outro agente aí que atua aí na taxa de fluxo glomerular? Além do sistema nervoso, são os hormônios, né? Então, aqui em relação aos hormônios, o que eu posso destacar para os senhores, né? Entre aqui, olha, os hormônios que influenciam a resistência arteriolar, né, estão quais? Angiotensina 2, tá? Que é um vasoconstritor, ok? E as prostaglandinas, que são o que? Vasodilatadoras, pessoal. Olha só que interessante. Então, esses mesmos hormônios, eles podem afetar o coeficiente de filtração, devido aqui, olha, a sua atuação sobre os podócitos ou sobre as células mensagiais. Então, vocês lembram lá que os podócitos, né, eles fazem parte lá do epitélio interno lá da cápsula de Bowman, né? Então, os podócitos, eles também são responsáveis justamente pela filtração. Eles representam uma das 3 barreiras, né, que eu comentei anteriormente com os senhores. Mas esses hormônios aqui eles também agem não só nessas células, né, não só nesses podócitos, mas também sobre esses outros grupos de células, chamadas de células mensagiárias. Nessa primeira situação aqui, olha, dos podócitos, estão vendo aqui, olha, os podócitos, eles alteram o tamanho das fendas de filtração glomerular, né? Se as fendas se alargam, o que você imagina que acontece? Ocorre um aumento na área de superfície disponível para a filtração. E com isso, né, intuitivamente, a taxa de filtração glomerular aumenta, né? Então, estão aqui as fendas, olha, aqui estão os podócitos são células, tá? Aqui do epitélio interno da cápsula de Bowman. Então, esses podócitos aqui, eles têm os pedicelos, estão observando aqui, olha, que possibilitam a formação dessas fendas. Então, quando você tem um alargamento dessas fendas, naturalmente, você tem uma quantidade maior de filtrado, tá? Quando você tem aqui uma diminuição do espaço entre as fendas, você também vai ter uma diminuição aí no filtrado. Em relação aqui aos podócitos, pessoal. E em relação às células mensagiais, o que que nós temos? A contração das células mensagiais altera a área de superfície do capilar glomerular, né, disponível para a filtração. Então, estão aqui, olha, as células mensagiais, né, estão bem aqui. Então, você observa aí, né, que quando você tem a contração dessas células, inevitavelmente ocorre aí essa alteração da superfície aí do capilar. Então, o capilar está bem aqui, olha. O capilar está bem aqui, tudo bem? E aqui estão as células mensagiais ao redor desses capilares. Então, aqui nós terminamos a nossa videoaula de hoje sobre algumas funções aí do sistema renal, especificamente aí com relação à parte aí da filtração, tudo bem? Então, pessoal, um abraço para todos e até a próxima aula.